Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports 4. E deu McLaren na frente. Lando Norris larga na pole para o GP da Hungria. O inglês da McLaren conquista sua segunda pole da temporada, a terceira da carreira, e ainda vê o companheiro de equipe, Oscar Piastri, na segunda posição. Uma primeira fila toda da McLaren. Verstappen parte em terceiro, depois de ter errado sua última tentativa e socado o volante do RB20 ainda dentro da pista. Uma classificação fantástica e com algumas surpresas e outros acontecimentos não tão surpreendentes assim. A chuva caiu pouco antes da classificação, mas a drenagem fez um bom trabalho e os pilotos conseguiram sair para o Q1 com os pneus slick. No vídeo de ontem falamos que Sérgio Pérez vinha num bom final de semana, com tempos bem competitivos e próximos aos de Max Verstappen. A coisa começou a virar no sábado, quando o mexicano começou a fazer tempos bem altos na Hungria, no TL3, e fechou com uma chave de ouro invertida. Pérez perdeu o carro quando fazia a aproximação para a curva 8 e acabou no muro, ainda no Q1 da classificação. Inacreditável a fase de Sérgio Pérez, principalmente após o anúncio de sua renovação de contrato pouco antes do GP de Mônaco, e com isso dá ainda mais munição para Helmut Marko, que estabeleceu que o mexicano tem até o GP de Spa para mostrar serviço, corrida que já acontece na próxima semana. E as surpresas não acabaram por aí. A chuva caiu na bandeira vermelha e todos os pilotos melhoraram seus tempos no último minuto, com Daniel Ricciardo liderando o Q1. Russell foi um dos primeiros pilotos a ir para a pista e estava entrando nos boxes no minuto final, quando começou a ser superado por todo mundo e vai largar apenas na 17ª posição, logo atrás de Sérgio Pérez. Não custa lembrar que George Russell foi o pole position no GP de Silverstone. Zhou, Ocon e Gasly também foram assistir o resto da classificação de dentro dos boxes. Russell assumiu a responsabilidade pela desclassificação, mas logo depois a transmissão soltou um rádio no mínimo estranho, onde ele avisava a Mercedes que não tinha combustível para mais uma volta rápida. Dois erros grotescos da Mercedes. Primeiro, soltando o piloto cedo demais com pista úmida, e a falta de combustível é algo inexplicável que aconteça ainda no Q1. E veio o Q2 e a Mercedes queria mais emoção. Lando Norris foi o mais rápido, colocando mais de 2 décimos em cima de Max Verstappen. A Mercedes soltou Hamilton bem cedo e novamente os pilotos que vieram depois melhoraram bastante o tempo. O heptacampeão passou para o Q3 apenas na 10ª posição, 1/100º à frente de Nico Hülkenberg, após cometer um erro, e ficaram de fora dessa parte da classificação o próprio Hülkenberg, Bottas, Albon, Sargent e Magnussen. No Q3, Verstappen foi o primeiro a fechar a volta e a primeira tentativa foi um temporal de 1:15.555, mas que foi superado por muito por Lando Norris. O piloto da McLaren completou a volta colocando mais de 3 décimos em cima de Max e virou uma correria nos boxes porque havia previsão de chuva para o final da sessão. A McLaren parecia favorita para a pole se não cometesse nenhum erro. Oscar Piastri foi o primeiro a fechar a segunda tentativa e subiu para o segundo lugar. Max passou e, apesar de melhorar o tempo, ficou com terceiro, e Norris tinha a pole mesmo sem uma segunda tentativa, mas aí apareceu Yuki Tsunoda. O piloto da Racing Bull perdeu o controle do carro na saída da curva 5 e causou uma bandeira vermelha quando faltavam 2 minutos e 13 segundos para terminar o treino. Tempo suficiente para uma última tentativa, uma classificação fantástica, e tudo isso com previsão de chuva a qualquer momento. E enquanto todos estavam na fila para sair dos boxes sem muita explicação, Max Verstappen saiu do seu RB20 e tirou o capacete. Ficou bastante nervoso dentro dos boxes da Red Bull. Fernando Alonso também acompanhou o holandês e não voltou para a pista para uma última tentativa, e nem precisava. Norris foi o primeiro a abrir volta e já passou no primeiro setor, mais de meio segundo mais lento que o próprio tempo. Recolheu para os boxes e todo mundo foi junto. Os 10 primeiros na Hungria: Norris, Piastri, Verstappen, Sainz, Hamilton, Leclerc, Alonso, Stroll,
Daniel Ricciardo e Tsunoda. A McLaren confirma a evolução e mostra força em um circuito travado, e o MCL 38 parece um carro que anda bem em todas as condições. A Red Bull, apesar das atualizações, não pareceu ter um carro para lutar de frente com a equipe de Woking, e Verstappen deve ter bastante trabalho amanhã, principalmente se Norris e Piastri fizerem uma boa largada, algo que não vimos muito durante esse ano. E para você, amante do esporte, alguém supera a McLaren amanhã? Deixe pra gente nos comentários. E logo mais voltamos com as impressões de pilotos e equipes para o GP da Hungria. Vem com a gente! Vem pro Sports 4!